Eu vou começar agora com a Isabel Tostes, que é da Chapa 2. Isabel, eu queria saber a proposta de vocês, central da chapa que você integra. O que a sua chapa considera prioridade a ser enfrentada após a posse no dia 1º de janeiro de 2018? Bem, eu acho que a primeira prioridade é a gente termos a nossa gestão de quem será o novo presidente. Eu acho que isso é o principal, porque é fundamental que a gente consiga consertar-se, portanto, entre nós, porque a eleição do CAU é extremamente democrática, então é proporcional a cada uma das chapas. Então isso é um dos pontos que eu acho fundamental, é a gente poder fazer esse concerto. Mas isso acontece logo na primeira semana até a segunda semana do mês de janeiro. A nossa prioridade, portanto, é o fortalecimento da democracia. O que é que a gente quer dizer com isso? A arquitetura sempre foi uma atividade democrática, sempre teve esse viés, mas o que nós pretendemos é que haja, portanto, uma maior transparência, principalmente nas obras públicas. Então, nós estamos, desde que estamos em atuação, no caso este ano, nós tivemos um encontro com a sociedade, em que participaram alguns órgãos, como a Casa Fluminense e o Observatório Social, e nós estamos trilhando esse caminho de exatamente fazer uma publicação cotidianamente sobre as obras públicas, sobre onde é que existem, quem são as pessoas que estão fazendo, qual é o valor, quais são os prazos, porque é fundamental que a sociedade se aproprie desses projetos e dessas obras que estão acontecendo. Então esse é o nosso caminho prioritário. Eu tenho a impressão que os arquitetos agora, ao escolherem os conselheiros estaduais e também os seus representantes em Brasília, eles vão querer um trabalho em duas frentes, né? Principalmente nesse assunto, o que é mercado de trabalho. O que pode ser feito em benefício da ampliação do mercado de trabalho para os arquitetos a partir dessa luta lá em Brasília? O que você acha que deve ser focado nesse sentido? Muito bem, nós lá em Brasília estamos focando em cima da criação do arquiteto residente. Isso é uma das coisas que nós estamos tentando concretizar. E isso eu acho que é muito importante, é um mercado que se abre principalmente para os recém-formados, né? Da mesma forma que nós temos o médico residente, nós vamos ter o arquiteto residente, que eu acho que isso é uma coisa que fortalece muito a nossa atividade, a nossa categoria. Portanto, é um dos caminhos que nós temos. Paralelamente a isso, o fortalecimento, nós já temos, portanto, a lei da assistência técnica, que, portanto, quer prover, portanto, essa assistência às camadas da população que não têm acesso à habitação. Por exemplo, não sei se sabe, mas de cada 5 casas que são construídas, só uma é feita com financiamento, de algum tipo de financiamento, ou bancário ou do Estado. O resto é feito pela iniciativa particular de cada um. Portanto é feito de uma maneira informal até? Informal. Exatamente. Então, com isso, nós, com a assistência técnica, nós podemos trabalhar mais isso e avançar um pouco mais. Mas não nos podemos iludir. A assistência técnica é importantíssima, não tenha dúvida nenhuma. Só que é preciso também que haja crédito para essa população. Você, hoje em dia, consegue com muita facilidade um crédito para um carro, mas para uma habitação não é tão fácil. Então, isso é uma das coisas que nós temos que lutar, porque não adianta. Eu sou morador, eu preciso de uma reforma na minha casa. Eu tenho um projeto, porque tenho um arquiteto que me assiste, que faz o que eu quero, mas eu não tenho dinheiro para fazer aquele projeto que está ali, nem aquele, nem nenhum, né? Hoje em dia, o que é que acontece na cidade? Eu tenho a minha casa, eu consigo abrir uma conta na loja de material de construção ali da esquina, fica no Pendura, eu hoje pego 100 tijolos, amanhã um saco de cimento, e assim eu vou construindo aos poucos. A minha conta nunca deixa de ser paga, mas é isso que tem que se mudar, tem que se facilitar. Houve várias tentativas do governo anteriores, o Credimac, mas nunca se conseguiu efetivamente essa questão de financiar, portanto, a habitação. Esse é o lado também, duplo, né? Porque é do arquiteto, mas é também do morador, é do cidadão. Eu queria agora que você falasse sobre o arquiteto, especificamente em relação ao posicionamento profissional. Qual é o papel do arquiteto na atual sociedade brasileira diante dessa realidade que a senhora desenhou aí?
Bem, o papel da sociedade, hoje em dia, do papel do arquiteto na sociedade, eu acho que nós somos uns privilegiados no sentido que a nossa profissão consegue, não é que as outras não consigam, mas nós temos essa capacidade de poder observar as coisas e perceber pela nossa formação, né? Não, é só por isso. E isso nos permite, muitas vezes, conseguir avaliar em todos os sentidos. E isso vai desde um espaço público, desde uma praça, desde uma calçada, a uma construção. Então, isso nos facilita a nossa interação com a cidade. Por outro lado, o que é que nós temos assim como atividade para ampliar? Temos também a academia. No caso dos espaços públicos, uma das coisas que nós defendemos é a questão do concurso público e das licitações com projeto completo. Hoje em dia, o que é que acontece? Você desde que começou a história da Copa e depois com a história das construções das penitenciárias e até depois das Olimpíadas, as licitações são feitas sem ter projeto. Então, o arquiteto é posto para escanteio, não participa, não tem, portanto, uma atividade nesse sentido. E as coisas, os preços vão muito mais além do que deveria ser, porque se você trabalha com um projeto completo, você consegue, portanto, saber prever o que é que vai ser gasto. Vamos falar um pouco agora da realização pessoal do arquiteto, ou ele quando está no escritório, junto com seus companheiros aí de forma coletiva também, que é aquele exercício da criação, né? Ele sentir-se realizado por ter feito alguma coisa. O que pode ser feito concretamente para se abrir espaços para os arquitetos proporem novos projetos? Bem, eu acho que o concurso público, para nós, é a base de tudo, né? Acontece o seguinte, o concurso público é a coisa mais isenta que tem. Você está ali, pode ser um concurso de ideias inicialmente, pode ser um concurso para seja lá o que for. Então, isso é um instrumento que não é utilizado pelas as diversas instâncias do governo, podia ser usado pelo governo federal, pelo governo estadual e municipal. O último concurso, assim que eu tenho ideia, foi em cima da estação da Antártica, que foi feito o concurso público e conseguiu-se que a própria equipe, que era de jovens arquitetos, conseguisse acompanhar e participar da elaboração da construção. Né? Uma outra coisa também, Isabel, que eu acho importante, e passa pela política, e vocês não deixam de ser, além de representantes, também essa garantia política, não importa quem vencer, mas a bandeira é essa também, na relação arquitetura e política. O que é vital lutar nos próximos 3 anos, nessa complexa relação com os governos estaduais e o federal? Até mesmo sob a ótica de Brasília, quer dizer, lá em Brasília, o que os conselheiros, o conselho deve priorizar? Eu acho que para mim que é a questão da contratação com o projeto completo. E acho que isso, para mim, as licitações sem projeto é que levam a esse desmando que a gente está vendo, o que se tem visto na política. A gente vê o envolvimento de todas as empreiteiras com o que está acontecendo no país, né? Então, isso é fruto de uma falta de projeto e de uma falta, portanto, de planejamento, e isso é primordial. Nós temos que continuar a lutar para que consigamos modificar isso e que a gente consiga que as licitações sejam só com projeto completo. Como temos um minutinho ainda, nesse sentido, as investigações, as informações envolvendo empreiteiras e muitas delas em relações escusas, isso tudo possibilita a ideia de se fazer uma nova relação daqui para frente, incluindo os arquitetos. Você acha que pode-se ter essa esperança? Com certeza, com transparência. É isso que nós estamos caminhando quando nós, nesse encontro com a sociedade, estamos propondo em que haja uma publicação cotidiana de tudo o que está acontecendo, qual é o projeto que está sendo feito, quem foi a pessoa que fez, o profissional que fez, qual é o prazo, qual é o custo, é a forma que a sociedade tem de controlar e fiscalizar, portanto, essa obra pública e, portanto, o dinheiro de todos nós. Isabel Tocha, obrigado pela entrevista. Viu? Obrigada também.